Você acordou cedo hoje. Antes mesmo de abrir completamente os olhos, sua mente já estava no trabalho, nas contas, nos compromissos e em tudo aquilo que precisa resolver. Você levantou da cama acreditando que seria apenas mais um dia. Mas Deus preparou este momento para falar com você. Você tem caminhado depressa. Corre de um lado para o outro, resolve problemas, cumpre horários, luta para dar o melhor para quem ama. E sem perceber, o tempo está passando diante dos seus olhos. Você olha para os seus filhos e eles já cresceram. Olha para os seus pais e percebe que os cabelos ficaram brancos. Os amigos que antes estavam sempre por perto seguiram outros caminhos. Os aniversários se tornaram apenas uma mensagem no celular. Os almoços em família ficaram para depois. As conversas foram adiadas. Os abraços foram substituídos pela correria. Você aprendeu a sobreviver, mas deixou de observar os pequenos milagres que acontecem todos os dias. O café compartilhado, o sorriso de quem ama você, o silêncio da manhã, o pôr do sol que passa despercebido, o abraço que poderia durar apenas alguns segundos, mas ficaria guardado para sempre na memória. Você acredita que ainda existe muito tempo, mas a vida passa como a chuva que escorre pela janela. Quando você percebe, uma estação terminou e outra começou. Os sonhos mudaram, as prioridades mudaram, você mudou. Então Jesus declarou uma das palavras mais profundas da Bíblia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava mostrando apenas uma direção. Ele estava dizendo que existe um caminho seguro quando tudo parece confuso. Existe uma verdade quando tantas vozes tentam ocupar o seu coração. Existe uma vida que vai além da rotina, do cansaço e das preocupações. Você não nasceu para viver preso apenas às contas que vencem, aos problemas que aparecem e ao medo do amanhã. Você nasceu para experimentar a paz que não depende das circunstâncias. Você nasceu para amar a sua família enquanto ela está presente, para olhar nos olhos das pessoas que caminham ao seu lado, para agradecer por mais um amanhecer, para construir memórias que nenhum dinheiro será capaz de comprar. Pare por alguns instantes, respire devagar, escute o silêncio. Deus continua falando com aqueles que decidem diminuir o ritmo para ouvir a sua voz. Olhe para a estrada que está diante de você. Pergunte ao seu coração se esse caminho está levando você para aquilo que realmente importa. Porque o sucesso perde o sentido quando não existe paz. As conquistas ficam vazias quando não existe propósito. O relógio continua andando, mas Deus oferece uma oportunidade que ainda está diante de você. Ainda existe tempo para abraçar. Ainda existe tempo para ligar para alguém que você ama. Ainda existe tempo para perdoar. Ainda existe tempo para colocar Deus no centro da sua caminhada. Você não chegou até esta mensagem por acaso. Deus conhece o seu nome, conhece as lágrimas que ninguém vê, conhece o peso que você carrega em silêncio, conhece as perguntas que você faz antes de dormir. E hoje, Ele lembra você de uma verdade que nunca mudou. Enquanto Jesus for o caminho, você nunca estará perdido. Enquanto Jesus for a verdade, nenhuma mentira poderá definir quem você é. Enquanto Jesus for a vida, sempre existirá esperança para recomeçar. Não deixe que a correria roube aquilo que Deus entregou como presente. Viva este dia, ame neste dia, perdoe neste dia, agradeça neste dia, porque cada amanhecer é uma nova oportunidade de caminhar ao lado daquele que continua dizendo ao seu coração: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem caminha comigo nunca anda sozinho. Você continuou caminhando, cumpriu horários, resolveu problemas, atendeu ligações, respondeu mensagens, sorriu quando precisava sorrir, permaneceu firme quando ninguém imaginava o peso que você carregava. E o dia foi passando como tantos outros. Você olhou para o relógio várias vezes, esperou a hora do almoço, esperou o fim do expediente, esperou chegar em casa, esperou encontrar um pouco de descanso,
mas percebeu que o cansaço não está apenas no corpo, ele está na alma. Existe uma diferença entre estar cansado e estar vazio. O corpo recupera forças depois de algumas horas de sono, mas um coração sem direção continua inquieto mesmo quando tudo está em silêncio. Foi exatamente por isso que Jesus declarou: "Eu sou o caminho". Ele não disse que mostraria um mapa, não disse que entregaria uma lista de respostas. Ele disse que Ele mesmo é o caminho. Porque quem caminha com Cristo não precisa viver perdido entre o medo do amanhã e a culpa do passado. Você passou muito tempo acreditando que felicidade era chegar mais longe, conquistar mais, comprar mais, produzir mais. Mas Deus está mostrando uma verdade simples. A vida não é medida pelo que você acumulou. Ela é medida pelos momentos que você viveu, pelas pessoas que você abraçou, pelas palavras que levaram esperança, pelas vezes que escolheu o amor em vez do orgulho, pelas vezes que decidiu permanecer em paz quando o mundo oferecia ansiedade. Olhe ao seu redor. Existe alguém esperando a sua atenção. Existe alguém esperando uma ligação. Existe alguém precisando ouvir que é amado. Existe uma criança esperando alguns minutos do seu tempo. Existe uma mãe agradecendo a Deus por mais um dia ao seu lado. Existe um pai que gostaria apenas de conversar com você. Não espere uma ausência para reconhecer um presente. Não espere o silêncio de uma cadeira vazia para perceber o valor de quem sempre esteve ali. O tempo nunca volta. Cada amanhecer é uma oportunidade que Deus entrega nas suas mãos. Cada respiração é um presente. Cada novo dia é uma demonstração da misericórdia que se renova. Jesus continua dizendo: "Eu sou o caminho para quem perdeu a esperança, o caminho para quem anda preocupado, o caminho para quem acredita que não consegue mudar, o caminho para quem está cansado de carregar tudo sozinho. Por isso, diminua o ritmo por alguns instantes, respire profundamente, olhe para o céu, sinta o vento, escute a chuva, perceba que Deus continua sustentando a criação inteira e também continua sustentando a sua vida. Nenhuma lágrima passou despercebida, nenhuma oração ficou esquecida, nenhuma luta foi ignorada. Enquanto você seguia preocupado com o amanhã, Deus continuava preparando o caminho diante dos seus pés. E é por isso que você chegou até esta mensagem. Não por coincidência, mas porque existe uma direção esperando por você. Uma direção que não leva apenas a dias melhores, leva a uma vida com propósito, paz e esperança. E quem escolhe caminhar com Cristo, descobre que nunca mais precisa andar sozinho. Você passou boa parte da vida acreditando que precisava ter todas as respostas. Precisava controlar cada situação. Precisava prever o amanhã. Precisava ser forte o tempo inteiro. Mas existe um peso que Deus nunca pediu para você carregar. Você não foi criado para viver dominado pela ansiedade. Não foi criado para transformar cada problema em uma noite sem dormir. Não foi criado para perder a paz, tentando controlar aquilo que está nas mãos do Senhor. Jesus também disse: "Eu sou a verdade". Em um mundo onde tudo muda rapidamente, a verdade permanece. As notícias mudam, as opiniões mudam, as pessoas mudam, os planos mudam, mas a palavra de Deus continua firme. Quando o medo diz que você não vai conseguir, Jesus continua sendo a verdade. Quando a preocupação diz que tudo dará errado, Jesus continua sendo a verdade. Quando o passado tenta convencer você de que não existe recomeço, Jesus continua sendo a verdade. A verdade que lembra quem você realmente é. Você não é apenas um número, não é apenas um trabalhador tentando sobreviver, não é apenas alguém pagando contas e cumprindo horários. Você é uma vida criada por Deus, uma pessoa amada antes mesmo do primeiro amanhecer. Cada passo da sua caminhada é conhecido pelo Senhor. Ele conhece os sonhos que você nunca contou para ninguém, conhece as orações feitas em silêncio, conhece as lágrimas que caíram quando ninguém estava olhando, conhece o sorriso que esconde preocupações. E mesmo conhecendo tudo isso, continua caminhando ao seu lado. Por isso,
Não permita que a correria endureça o seu coração. Olhe novamente para aquilo que Deus colocou diante dos seus olhos. O filho que corre pela casa, a mãe que pergunta se você já chegou, o pai que espera alguns minutos da sua companhia, o amigo que envia uma mensagem, o alimento sobre a mesa, a chuva que cai trazendo vida para a terra, o sol que nasce todos os dias sem falhar. Tudo isso anuncia que Deus continua sustentando a criação e continua cuidando de você. Você não está sozinho nesta caminhada. Existe uma mão invisível conduzindo os seus passos. Existe uma esperança que não depende das circunstâncias. Existe uma paz que o dinheiro não compra. Existe uma verdade que o tempo não apaga. E essa verdade continua ecoando hoje dentro do seu coração. Você pode descansar. Você pode confiar. Você pode diminuir o ritmo. Porque Deus já está no amanhã que tanto preocupa você. Enquanto você dá um passo de cada vez, o Senhor prepara o caminho, fortalece a sua fé e lembra que nenhuma história entregue em suas mãos termina sem esperança. Permaneça firme. O caminho continua diante de você. A verdade continua sustentando você. E a vida que Cristo oferece começa agora, dentro do seu coração. Agora olhe para a sua própria história. Quantas vezes você acreditou que Deus estava em silêncio apenas porque não encontrou uma resposta imediata? Quantas vezes pensou que caminhava sozinho, enquanto o Senhor estava sustentando cada passo sem que você percebesse? A vida ensina que nem sempre o caminho mais rápido é o caminho certo. Existe uma árvore que leva anos para criar raízes profundas antes de crescer. Existe uma semente que permanece escondida na terra antes de florescer. Existe uma noite inteira antes do primeiro raio de sol anunciar um novo dia. Deus também trabalha assim. Enquanto você enxerga espera, Ele está preparando. Enquanto você vê atraso, Ele está protegendo. Enquanto você pensa que perdeu tempo, Ele está formando um coração mais forte e uma fé mais madura. Foi por isso que Jesus completou suas palavras dizendo: Eu sou a vida. Não uma vida baseada apenas em dias que passam, não uma vida presa ao relógio, ao medo ou às circunstâncias, uma vida cheia de propósito, uma vida capaz de encontrar paz mesmo quando o mundo está agitado, uma vida que continua acreditando quando todos desistiram. Você não precisa viver apenas esperando as férias chegarem, esperando o salário cair, esperando o próximo fim de semana, esperando que as coisas finalmente melhorem. A vida está acontecendo agora, neste instante, no ar que entra nos seus pulmões, na chuva que toca a janela, na voz de quem chama o seu nome, no abraço que ainda pode ser dado, na mesa que ainda pode reunir a família, nos pequenos detalhes que Deus espalhou pelo caminho e que a correria fez você deixar de enxergar. Por isso, desacelere por alguns minutos. Coloque o celular de lado. Silencie os pensamentos que roubam a sua paz. Permita que a presença de Deus ocupe o espaço que a preocupação tomou dentro do seu coração. Você não precisa carregar sozinho o peso do amanhã. O Senhor já está lá. Ele conhece cada porta que será aberta, conhece cada luta que será vencida, conhece cada lágrima que será transformada em testemunho. Existe um caminho preparado para você, existe uma verdade que nunca muda, existe uma vida abundante esperando por quem decide confiar. E enquanto o mundo diz para correr cada vez mais rápido, Jesus continua convidando você a caminhar ao seu lado. Porque quem anda com Cristo pode enfrentar dias difíceis, mas nunca perde a esperança. Quem anda com Cristo pode passar pelo vale, mas não permanece nele. Quem anda com Cristo descobre que a maior riqueza não está no que possui, mas na paz de saber que nunca está sozinho. Neste momento, apenas descanse o seu coração. Deixe Deus conduzir os seus passos. Entregue a Ele aquilo que você tentou controlar por tanto tempo
e siga em frente com a certeza de que o melhor caminho continua sendo caminhar ao lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Antes de terminar esta mensagem, quero fazer um convite ao seu coração. Respire profundamente por um instante. Perceba que você chegou até aqui. Talvez tenha começado este vídeo carregando preocupações, medos e perguntas sem resposta. Mas agora, permita que uma verdade permaneça dentro de você. Deus continua no controle. Nada do que você viveu foi esquecido pelo Senhor. Nenhuma oração caiu no vazio. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhum dia de luta passou despercebido diante daquele que conhece o seu coração. Se hoje você está cansado, descanse na presença de Deus. Se hoje você está com medo, lembre-se de que Ele caminha à sua frente. Se hoje você perdeu as forças, permita que o Espírito Santo renove a sua esperança. O amanhã pertence ao Senhor, e aquele que guiou você até este momento continuará guiando cada passo da sua caminhada. Que a paz de Cristo invada a sua casa. Que a presença de Deus alcance a sua família. Que toda ansiedade dê lugar à confiança. Que toda tristeza seja substituída pela esperança. Que toda dúvida seja vencida pela fé. Durma ou siga o seu dia sabendo que você não está sozinho. Existe um Deus que cuida de você enquanto ninguém está olhando. Existe um Pai que trabalha em silêncio quando tudo parece parado. Existe um Salvador que continua dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração e ilumine o seu caminho. Se esta mensagem falou com você, leve esta esperança para outra pessoa. E sempre que o cansaço voltar, lembre-se desta verdade. O melhor caminho, a única verdade que permanece e a vida que nunca termina estão em Cristo Jesus. Que Deus esteja com você hoje, nesta noite e em todos os dias da sua caminhada. Amém.